Ok. Pessoal, então, muito boa tarde a todas, a todos, todes. Aqui a gente tem que reafirmar o todes, porque foi proibido por decreto governamental em Santa Catarina falar todes, então a gente reafirma, reitera que queremos falar todes também, né? E aí eu queria só agradecer, então, ao Volney, um grande amigo, mas é um grande batalhador e, sobretudo, pensador da bioética latino-americana, bioética brasileira, e tem uma grande contribuição, né, do desenvolvimento, na produção do que a gente chama de bioética crítico-social, né? E para nós é um grande prazer estar com ele várias vezes. A gente tem uma parceria de longa data, de bancas, de diversos trabalhos, inclusive Volney foi da banca de mestrado já do Fernando, né? Então já tem uma estrada aí percorrida junto, contribuindo na formação dos nossos estudantes e agora colegas de trabalho, né? Então a gente agradece muito essa oportunidade de estar conversando com o próprio autor, não só lendo o texto do autor, mas conversando com o próprio autor sobre digamos, os modelos teóricos, né, que estão sendo colocados para a gente pensar a realidade brasileira, latino-americana também, né? Então, queria só fazer esse agradecimento, dizer para todos que a gente vai, então, fazer um momento até 1 hora, se possível, né? Vou nem 1 hora, 1h15, e depois deixar um tempinho para a gente, então, fazer uma conversa, né, no final. Tá bom? Então, Perfeito. Fernando... Perfeito. Para mim é uma honra muito grande apresentar um pouco do currículo do professor Volney Garrafa, quem eu tenho muita admiração. O professor Volney Garrafa é graduado em odontologia, tem especialização em cancerologia bucal, fez o doutorado na Unifesp em ciências e tem o pós-doutorado em bioética pela Universidade La Sapienza de Roma, onde ele trabalhou com o professor Giovanni Berlinguer. Quem conhece e estuda bioética, com certeza conhece o professor Volney Garrafa, né, que foi professor titular no Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, é diretor do Centro Internacional de Bioéticas e Humanidades, foi coordenador do programa de pós-graduação em bioética, do mestrado e doutorado acadêmico, que tem nota 5 na CAPES e atua atualmente, né, como professor voluntário, depois da sua aposentadoria. Foi coordenador, ou ainda é coordenador, Volney, depois tem que me atualizar, da Catedral Unesco de Bioética, foi fundador e primeiro presidente da Rede Latino-Americana e do Caribe de Bioética da Unesco, da qual hoje ele atua como diretor de assuntos internacionais, faz parte ainda do membro de conselho de outras sociedades internacionais científicas, por exemplo, a CIB de Bioética, que fica na Espanha, faz parte da International Bioethics Committee da Unesco, coordenou 18, para ser mais preciso, edições anuais consecutivas do curso de especialização em bioética desenvolvido pela Catedral Unesco de Bioética na UNB entre 1998 e 2018. Atuou como coordenador e membro do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde da UNB e também coordenador do Comitê de Ética no Uso de Animais. Foi delegado designado pelo presidente Lula para assessorar a delegação brasileira na Unesco no processo de elaboração da Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, membro do grupo de trabalho do Ministério da Saúde para elaborar projeto de lei de criação do Conselho Nacional de Bioética, que infelizmente não saiu até hoje, por conta dos governos que estão, principalmente que está aí agora, né? Atuou como presidente também da Sociedade Brasileira de Bioética e presidente de um dos mais emblemáticos congressos, que foi o 6º Congresso Mundial de Bioética, né? o World Congress of Bioethics, que ocorreu em 2002 em Brasília, que trouxe as questões para a bioética mais politizada, discutindo as questões de poder no campo da bioética. Além disso, tem sua passagem como membro da CONEP, né, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde,
foi presidente da SEBS, do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, e também faz parte dos diretores da Associação Internacional de Educação em Ética em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Tem inúmeras publicações, né? Todo mundo que conhece bioética, como eu falei, conhece o professor Voney, e para nós é uma honra e uma alegria muito grande em compartilhar na tarde de hoje o tema da bioética da intervenção com o próprio autor. Voney, eu vou destacar aqui para você, quando quiser, só falar ou fazer um sinal que eu passo aqui os slides. Tá ótimo, Fernando. Posso falar agora? Pode. Então, tá bom. Olha, muito obrigado. Para mim é sempre uma alegria muito grande, muito especial estar aqui com os meus amigos da Federal de Santa Catarina, a Marta, né, a querida Marta, a Sandra, a Mirelle, Fernanda, agora estou vendo aí também a... Um abraço para todo mundo. Obrigado pelo convite de vocês, sempre generosos. E é importante que a gente continue sempre com essa nossa parceria, esses trabalhos conjuntos, né? Sempre pessoas de vocês estão fazendo parte das nossas bancas, a gente tem ido aí. E, para mim, sempre é um prazer falar da bioética de intervenção. Eu aposentei agora em janeiro passado, continuo no programa de pós-graduação, nós criamos um Centro Internacional de Bioética e Humanidades aqui no UNB, a reitora tem nos apoiado muito, queremos criar um curso de biohumanidades, vamos ver se vai para frente, né? Uma licenciatura rápida de 3 anos para formar a gente para trabalhar a questão de humanização hospitalar, no sistema de saúde, terminalidade da vida, essas coisas todas. Vamos ver se vai para frente, né? Então, a gente não continua no programa de pós-graduação, estão com 8 orientandos, os colegas sabem como é que é isso, né? Ontem fiquei até 1 da manhã revisando uma tese ainda. Bom, mas eu coloquei aqui a revelia, né, de vocês. Desculpe, viu, Fernando? Você fez o contato comigo. Eu coloquei aí a bioética de intervenção no pensamento latino-americano contemporâneo, dura sem perder a ternura, porque ela é dura mesmo, ela é de intervenção mesmo, é politizada, ela não passa a mão na cabeça. E ela é um movimento de insurgência sistêmica, desde o começo. E eu vou mostrar para vocês como ela vem desde os anos 90, ela não foi criada no ano 2000, não. Essa história de que ela foi criada no Congresso Mundial aqui é balela. Ela foi construída com muita luta desde 93, 94. Então, é um movimento de insurgência antissistêmica e de reterritorialização epistemológica da bioética. Ela não quer se comparar com ninguém, nem com nada parecido, porque ela tem uma luz própria. Hoje já são quase 100, e agora eu posso falar isso, desculpe, não é com arrogância, mas é com segurança, né? E com um pouco de orgulho também, né? São aproximadamente 100 trabalhos científicos publicados em revistas indexadas, além de capítulos de livros, teses em países como México, El Salvador, Cuba, Equador, Colômbia, Argentina, que já tem teses e dissertações defendidas com essa bioética de intervenção, né? Ela está num momento de revisão de alguns conceitos, porque ela é um movimento em construção, constantemente em construção. Ela não é nada fixa, nada parada, né? Hoje, quem está trabalhando mais nisso são nossos ex-alunos, muitos que trabalharam essa temática, agora mesmo tem uns 3 ou 4 defendendo os seus trabalhos, as teses e dissertações com esse tema aqui. Quem sabe um dia aí a Federal de Santa Catarina se anime a fazer uma tese, uma dissertação sobre bioética de intervenção. Nem sei se já teve aí, né? Mas acho que não, né? Mas, de qualquer maneira, então, eu quero deixar essa semente mais uma vez aqui hoje e vou contar essa história toda desde o começo. Então, Fernando, eu vou te agradecer muito se você me ajudar, né? E depois, para a gente abrir depois uma boa de uma discussão. Tá boa a minha voz? Está muito alta? Estou falando muito alto? Está bem assim, Fernando? Tá bom? Ok. Então, a bioética de intervenção é uma proposta conceitual e prática que interpreta a bioética como um novo território do conhecimento científico. Seu objetivo principal é a procura de respostas mais adequadas para, principalmente, os macroproblemas e conflitos coletivos que têm relação concreta, especialmente com os temas bioéticos persistentes tratados nos países periféricos. O que o professor Berlinguer, nosso mestre, né, Marta, chamava de situações cotidianas. Mas no último livro do Berlinguer sobre bioética cotidiana, ele já coloca lá as novas tecnologias reprodutivas e ele muda o conceito de cotidiano. Então, eu acho que realmente o conceito da bioética de intervenção persistentes, em contraposição dialética com as emergentes, que são as novas,
limites ou de fronteiras do desenvolvimento científico e tecnológico, ela é bastante feliz nesse sentido de organizar o campo temático das questões, problemas e situações que a bioética discute, né? Então, esses temas constatados nos países periféricos do mundo, principalmente, que essa é uma categoria que nós já vamos explicar. Ela, inicialmente, eu a chamei de bioética dura, ou bioética forte, né? Hard Bioethics em inglês, tem trabalhos publicados com essa nomenclatura. Ela pretende avançar epistemologicamente no contexto internacional, a partir do Brasil e da América Latina, como uma teoria periférica própria, antissistêmica, quer dizer, contrária ao sistema hegemônico vigente, que é o sistema basicamente principialista, e outros sistemas de casuística, de religiões, etc. Para a bioética de intervenção, a bioética é laica, pública e coletiva, né? E ela é, então, uma alternativa às abordagens biomédicas tradicionais verificadas nos países que a bioética de intervenção chama de centrais, em contraposição aos periféricos, principalmente o principialismo, de forte conotação anglo-saxônica. A próxima. Ela trabalha a bioética como uma nova ferramenta, um novo instrumento teórico-metodológico do método científico, né, capacitado a estudar, interpretar e intervir nos complexos conflitos constatados no mundo contemporâneo e objetivando, em tese que ainda está em discussão entre os seus seguidores, o maior benefício, porque aqui essa tese é uma tese utilitarista e consequencialista e também solidária, né, mas tem uma novidade aí que é a liberação, a ética da libertação, né, que vem um pouco da teoria da libertação, mas, mais que tudo, Henrique Dussel, a partir de algumas críticas ou alguns aportes, críticas no sentido construtivo, de alguns filósofos que nós recebemos, principalmente da Adriana Arpini, uma filósofa titular da Universidade de Buenos Aires, do campo da filosofia, né? Então, em tese, ela defende o quê? O maior benefício, que as melhores decisões são aquelas que tragam o maior benefício possível para o maior número de pessoas, pelo maior espaço de tempo, e que resultem nas melhores consequências coletivas. Ou seja, ela é basicamente utilitarista. Isso ela sempre mostrou, e ela tem trabalhado nisso, mas agora começa a mudar um pouco, dentro desse movimento constante no qual ela está inserida. Combate as vulnerabilidades individuais e coletivas, contribuindo na luta pela inclusão social, mais justiça e melhor qualidade de vida para pessoas e comunidades em um mundo pretensamente globalizado, mas crescentemente desigual. Que a epidemia de Covid-19 mostra mais do que nunca a inacessibilidade dos países periféricos e das pessoas vulneráveis e pobres aos benefícios do desenvolvimento científico e tecnológico. Países como o próprio Brasil, onde as pessoas serviram de sujeitos de pesquisa, né, por más negociações e também por ganância dos laboratórios centrais em termos de lucros, né, essas pessoas realmente ficarem alijadas do acesso a esses benefícios que vem chegando tardiamente. O Brasil já com 500, hoje, né, que é dia 21 de julho de 2021, perdão, o Brasil com 540 mil mortos, sendo que pelo menos 80% dessas vidas poderiam ter sido prevenidas com vacinas a tempo justo, né? Daí a culpabilidade, não vamos nem entrar aqui, mas é de um governo assassino, um governo genocida, irresponsável e incompetente que tantos brasileiros, 57 milhões de brasileiros que são coniventes, têm coparticipação nisso, votaram para esse país. A próxima, por favor. Esse segundo tópico, vamos traçar um histórico agora correto. Tem muita gente começando já, as coisas começam a aparecer e ficar mais fortes, eu fico muito incomodado com isso, começam a aparecer N histórias e N donos das coisas, né? Então, vamos contar a história direitinho, desde o princípio e as justificativas da bioética de intervenção. A proposta de construção epistemológica foi sendo construída passo a passo durante a década de 90 e apresentada inicialmente no primeiro Congresso Boliviano de Bioética, realizado em La Bolívia em março de 2001. Né? E logo após, em outubro de 2002, um ano e meio depois, no 6º Congresso Mundial de Bioética em Brasília, eu era o presidente do Congresso e, como presidente do Congresso, de acordo com os regulamentos da International Association of Bioethics, que era a promotora, digamos, do Congresso, né? O presidente do Congresso e o presidente da entidade, cada um faz uma conferência de 30 minutos na abertura. Então, eu aproveitei, já que nós fizemos um congresso extremamente politizado, o tema era bioética, poder e injustiça, usamos a lógica dialética de poder e injustiça, e não poder e justiça, né? Então, esse espaço foi um espaço muito rico para apresentar um tema periférico,
né, dentro de um evento de importância mundial, com 62 países participando, aqui em Brasília, em 2002. Né? Então, depois dela já ter mais de uma dezena de artigos específicos publicados, já nos anos 90, várias conferências apresentadas e intensas discussões desenvolvidas em eventos científicos realizados no Brasil, em Brasília, em 98, março de 98, segundo Congresso Brasileiro de Bioética. Ela já era apresentada com a designação de situações emergentes, persistentes, então. Então, ela não veio no ano 2000, ela já vinha lá de antes. Na Argentina, no 4º Congresso Argentino de Bioética, em Mar del Plata, uma conferência que eu dei na abertura desse congresso. Panamá, Congresso da FELAIB, Federação Latino-Americana de Instituições de Bioética, em 2000, foi o 3º Congresso da FELAIB. O primeiro foi no Instituto, no Centro Rebouças, em São Paulo, em 95, o segundo foi em 98, em Bogotá, na Universidade Javeriana, o terceiro foi no Panamá. E a outra vez aqui, que ela apresentada também foi no Congresso Mexicano de Bioética, em Guadalajara, no México, no ano 2001. Então, todas essas apresentações e eventos anteciparam-se ao evento de La Paz e ao evento de Brasília, que eu já mencionei. Adiante, por favor. Sua gestação iniciou, então, nos anos 90, com a publicação, em 1994. Esse é o início do começo, o primeiro embrião, né? O espermatozoide procurando óvulo, aí, de um artigo sobre bioética, saúde e cidadania, publicado na revista Humanidades, da UNB, que existe até hoje, e logo a seguir, em 95, eu publiquei um livro de da ética em saúde pública, foi editado pela Faculdade de Saúde Pública da USP e pela Fundação Kellogg, a convite deles, né? Seguidos, fazia parte de uma coleção, uma coletânea que a Kellogg Foundation, perdão, que a Fundação, a Escola da USP estava promovendo junto com a Fundação Kellogg, seguido por uma dezena de artigos publicados no período de 95 a 98, até 99, e que aprofundaram a relação da bioética com as situações cotidianas referidas pelo professor Berlinguer e denominadas de persistentes pela bioética de intervenção. Nomenclaturas que já tinham sido explicitada em 96 na revista Fragmentos de Cultura da Universidade Católica de Brasília. O título do artigo, vocês já vão ver, era Situações Emergentes, Situações Persistentes em Bioética. Então, ela se dedica especialmente àquelas situações relacionadas com o campo da saúde pública e coletiva. A próxima. E aqui eu coloco alguns desses artigos. Esses em amarelo são os mais importantes, que deram realmente a base, né? Bioética, Saúde e Cidadania na Humanidades, o livro Dimensão da Ética em Saúde Pública, em 95, que na realidade é um livro de bioética. O Paulo Fortes adorava esse livro, por exemplo, saudoso professor Paulo Fortes. Esse artigo da Católica, aí, Bioética das Situações Persistentes e das Situações Emergentes, a revista chama-se Fragmentos de Cultura. Esse aqui de baixo, também em amarelo, lá a garrafa, o Sérgio Biapina Ferreira Costa e o Gabriel Ozelka, nós três éramos editores da revista Bioética do CFM, e ele foi conferência, o tema da bioética no século XXI, ele é o prefácio do livro que nós publicamos na editora UNB no ano 2000, e que trazia o livro foi uma espécie de análise, as principais conferências do Congresso Brasileiro 98. Saudade daquela SBB, que hoje está aí largada, não faz mais nada. Eu acho uma vergonha a Sociedade Brasileira de Bioética Nacional, como está sendo conduzido hoje pelo Dirceu Greco e a sua turma. Escandaloso. Quer dizer, olha o último congresso aqui em Goiânia, o papelão que o presidente do Congresso, o professor Flávio Paranhos, que estava no encerramento dentro da universidade dele, que é a Católica de Goiás, que deu gentilmente todo o seu espaço. O professor Flávio, lá na plenária, não convidaram ele para fazer o encerramento do Congresso. Um negócio escandaloso, né? Esse Congresso de 98, por exemplo, quem eram os convidados? Giovanni Berlinguer, Alastair Campbell, professor titular da Universidade do Hospital de Bristol, do Imperial College de Londres, né? Miguel Potoff, tantos outros, em 1998, conversei com 150 pessoas no auditório pequeno do Conselho Federal de Medicina aqui em Brasília. Mas eu estou mostrando esses outros artigos, vejam esse aqui, de 97, com o Gabriel Ozelka e Débora, Saúde Pública, Bioética e Equidade, na revista Saúde, Problemas e Debate, de Rosário, da cidade lá da Sandra, né? Bioética, Saúde e Cidadania, né? E depois, mais abaixo, Bioética Fuerte, na perspectiva periférica das teorias bioéticas tradicionais, publicado, isso aqui foi a conferência do Congresso da FELAIB do Panamá, e assim por diante. E um artigo publicado numa revista da OPAS, um jornal da OPAS, né? Una bioética de intervenção, lo mejor para a maioria. Essa aqui já é de 2002. A próxima. Uma nominata muito grande, e essa que vem a seguir agora, pode passar. Isso aqui eu tirei do meu lápis. Né? Eu tirei, vocês estão vendo. Não pode deixar, Fernando. Um pouquinho.
Faltam. Isso, eu tirei o meu lápis hoje de manhã, você vê que está do artigo 181 até o 2015, tem vários que eu pulo, mas tem 15 que são entre 94 e 2000, 15 artigos específicos que já são o embrião à formação da bioética de intervenção. Então, os títulos, os slides com vocês, fica à disposição, né? A próxima, por favor. Sua base crítica parte do fato que a teoria dos 4 princípios, apesar de sua reconhecida praticidade e utilidade para o estudo de situações clínicas e pesquisas com seres humanos, na bioética, né, é insuficiente para o principialismo. Primeiro, análise contextualizada de conflitos e problemas que exijam flexibilidade para uma determinada adequação cultural. E, segundo, o estudo e resolução dos macroproblemas bioéticos persistentes ou cotidianos enfrentados pela maioria da população dos países periféricos do hemisfério sul do mundo, onde estão registrados os maiores índices globais de pobreza e exclusão. A próxima. Os bioeticistas que trabalham nos países ricos ou pobres, centrais ou periféricos, de acordo com o vocabulário da BI, com uns e outros grupos sociais, privilegiados, incluídos, ou desprivilegiados, excluídos, terminam por ter que enfrentar problemas de origens diversas, assim como de dimensões e complexidades também completamente diferentes. As respostas frente aos fatos e as interpretações dos mesmos, bem como o tipo de decisão para a sua resolução, portanto, não podem ser iguais, obviamente. São países com realidades, com culturas completamente diferentes. Os especialistas dos países periféricos, portanto, não podem aceitar mais, e os da América Latina, particularmente, o crescente processo de despolitização, né, de horizontalização dos conflitos morais que ocorrem em seus países. A bioética de intervenção defende que é indispensável que os conceitos e as experiências de outras nações e civilizações historicamente anteriores sejam, sim, levadas em consideração para a análise dos seus problemas. Óbvio, nós temos que juntar o que é bom de outras culturas, de outras latitudes, mas saber filtrar. Isso que nós vamos dizer aqui agora, né? Civilizações anteriores, né? Embora a partir de um rigoroso filtro crítico, né? Temos que saber filtrar o que nos serve e deixar de lado o que não nos serve. Nada de importação acrítica, vertical, asséptica, de cima para baixo. No entanto, não concorda a bioética de intervenção que a realidade da região continue sendo olhada com olhos alheios e que nossos problemas sigam sendo interpretados com cérebros e outras latitudes, com outra formação conceitual, social, política e cultural. A próxima, Fernanda. Para a bioética de intervenção, então, já é mais do que tempo, nessa altura do século XXI, ano 2021, da América Latina e dos países do hemisfério sul do mundo começar a olhar as suas realidades com os próprios olhos e pensar e interpretar seus problemas e conflitos com seus próprios cérebros, e não olhar com olhos alheios e cérebros que têm outras visões, outras latitudes, outras culturas, com interpretações completamente, muitas vezes, errôneas da realidade. A próxima. O que está acontecendo atualmente no mundo globalizado, contudo, é a utilização indiscriminada da justificativa bioética como ferramenta, como um instrumento metodológico que serve de modo neutral para a exclusiva leitura e interpretação horizontal e asséptica desses conflitos, por mais dramáticos que eles sejam. Então, não é. Isso aqui é importante para os estudantes terem isso bem claro. Nem toda bioética é boa, não. Tem bioética absolutamente neutra que não resolve nada. É aquela bioética que apenas escreve situações e não se compromete com nada. Isso aí, para mim, não é uma bioética asséptica nem neutra. É uma bioética que não é bioética. Desse modo, é amenizada e até anulada, apagada, a gravidade das diferentes situações. Elas ficam encobertas, principalmente aquelas coletivas e societárias que redundam nas mais profundas distorções e injustiças sociais. Os brasileiros viram, semana passada, filas imensas de pessoas em Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso, né, que é o estado que tem uma das maiores, os maiores rebanhos de gado, de carne do país, né? Pessoas, seres humanos na fila, esperando para ganhar de presente ossos de animais que tinham sido desossados em frigoríficos para fazer uma sopa, alguma coisa. Quer dizer, exatamente no berço da onde está o agronegócio brasileiro, que é explorador, que não paga impostos. Essas contradições, essa bioética neutral não entra nelas jamais. E a bioética de intervenção, sim, suja as mãos e entra nelas com profundidade. Adiante. Os caminhos futuros da bioética brasileira, latino-americana e mundial devem apontar, então, para a negação
da importação acrítica de pacotes éticos forâneos, descontextualizados. Eu aprendi isso aqui na Nicarágua, em 1978, durante a guerra. Eu estava lá como consultor da Organização Pan-Americana de Saúde. O representante da OPAS na Nicarágua, na época, era o Sérgio Aroca, né? Aliás, o Sérgio, um pouco depois, era o Miguel Marques, cubano, né? E eu fui trabalhar no Centro Biomédico Universitário da Nicarágua, que não é em Manágua, é em León, a 80, 90 quilômetros de Manágua. E nós fomos lá implantar, juntamente com o professor Jorge Cordão, da Guatemala, um programa de hospital-escola, né? E lá nós, mais do que nunca, né, nós não levamos nada de fora, nós construímos o projeto com aquela comunidade de professores, estudantes e com a própria população da cidade. Então, naquela ocasião, isso já fazem 40 anos, né, e foi uma época difícil, porque a cidade onde nós estávamos era altamente politizada, então, à noite, estavam começando a jogar bombas, né, os sandinistas estavam muito fortes, e nós tínhamos ligação com vários grupos sandinistas, nós tínhamos alugado uma casa, inclusive, num bairro periférico, muito sandinista, foi uma época muito difícil. E foi um aprendizado imenso que eu tive, né? Nessa questão de não querer botar pacotes de programas, de projetos em países que não estejam de acordo, não discutiram suficientemente. Então, nesse sentido, isso me ensinou, né? A bioética principialista de origem anglo-saxônica, aplicada estrito sensu na realidade concreta de qualquer país, indiscriminadamente, é incapaz ou insuficiente para proporcionar impactos positivos e realmente transformadores nas populações excluídas das nações pobres. A visão de respeito à autonomia, por exemplo, do principialismo, tem muito pouco a ver com o que nós queremos, e muito menos o princípio de justiça do principialismo de Beauchamp e Childress, né? Eu escrevi um artigo com o Camilo Manciola, há uns 3 anos atrás, 4, acho que eu vou citar ele aqui, numa revista que é A1 do Direito, a revista de... Como é o nome? A editora da revista foi ex-orientando a minha, nossa, do programa, Elda Bussinger, do Vitória do Espírito Santo, Direitos e Garantias Fundamentais, né? Onde a gente coloca o conceito de justiça para a bioética. O conceito de justiça para a bioética é diferente da filosofia e bem diferente do conceito de justiça para o direito. Acabar com essa brincadeira do direito, que não tem epistemologia nenhuma. O biodireito se apropriou indevidamente de a fundamentação teórico-metodológica da bioética e usa biodireito usando a bioética como ponto de apoio. Que é isso? Então, eu teria que chamar bioética de direito, né? Porque o bio é vida e o direito é direito. Onde é que está a ética nesse biodireito, né? Então, eu sou um crítico disso aí. Eu acho que deveria se dizer bioética e direito, e não biodireito, que é, para mim, uma referência completamente esdrúxula e inadequada. Aliás, foi uma das mesas redondas que nós fizemos no Congresso de 2002, e a conclusão foi essa mesmo, com 3 professores, um europeu, um norte-americano e um argentino, que na época era presidente da Sociedade Argentina de Bioética e que era professor de Direito e juiz de Direito. A próxima, por favor. Terceiro ponto, então, primeiro, introdução, segundo, histórico, né? Agora, sistematização de alguns termos básicos. Eu aqui vou falar mais rapidamente, eu já estou falando aqui há uns 20 minutos, então eu quero chegar mais na parte final, que algumas novidades eu trago, uma muito alvissareira que nós descobrimos há pouco tempo. 3 aspectos, pelo menos, são indispensáveis com base nas necessidades epistemológicas e na historicidade dos fatos, resultando nas suas linhas de pesquisa que incorporam, além das suas bases conceituais, a temática que é objeto de estudo da bioética de intervenção. Então, por exemplo, né, nós definimos metodologicamente, e o programa de pós-graduação em bioética aqui do UNB, que está em nota 5 da CAPES, nós já estamos com um programa de Minter-Dinter fortíssimo, na Federal do Pernambuco, em Caruaru, né, no campus do Agreste, na Faculdade de Medicina de lá, com 15 alunos, todos médicos. Nós estamos entrando em alguns países africanos também, já temos alunos de 8 países diferentes no programa. Acho que nós vamos, dentro desse espectro de internacionalização, acho que agora o programa deve subir para a nota 6, esperamos, né, na última avaliação do quadriênio que nós tivemos. Então, o nosso programa é fundamental nesses três grandes linhas de pesquisa. Fundamentos teóricos e metodológicos da bioética de intervenção. Segundo, situações emergentes. E terceiro, situações persistentes. Isso aqui incorpora para nós toda a temática, e é raro o trabalho científico publicado por nossos professores, mesmo sendo de outras áreas, da filosofia, da ciência política, da comunicação, que não tenham relação com essas 3 linhas de pesquisa. Essas 3 linhas estão divididas
em 10 projetos de pesquisa, 4 na primeira linha, de fundamentos, 3 nas emergentes e 3 nas persistentes. Eu não vou entrar nisso aqui, porque não é objeto de agora, mas vamos seguir adiante, então, Fernando, por favor. Então, essa é a nossa fundamentação básica. Uma outra nomenclatura que a biótica de intervenção utiliza é essa de países centrais e periféricos, né? Países centrais, para nós, são os países ricos, e periféricos, os países pobres, e que, semanticamente, os organismos internacionais chamam de em desenvolvimento, né? Centrais são aqueles onde os problemas básicos de saúde, educação, alimentação, moradia e transporte já estão resolvidos, ou pelo menos com soluções bem encaminhadas, né? São pequenos bolsões de pobreza apenas que existem na maioria desses países, né? E periféricos não, são os países que realmente não têm essas coisas todas e onde há uma concentração de poder e de renda extremamente forte, como o Brasil. O Brasil talvez seja o terceiro ou quarto país de maior concentração de renda do mundo, minha gente. Isso aí é dado oficial do Banco Mundial, não é nem nosso, né? A próxima, por favor. Palavras como igualdade e equidade, para a bioética de intervenção, elas têm um significado muito especial. A igualdade é a consequência desejada da equidade. Então, a equidade é o ponto de partida para se alcançar a igualdade, tá? E a igualdade é o ponto de chegada, né? Isso parece uma coisa difícil de compreender. Eu dou um exemplo que eu aprendi de um autor sueco, né? O professor Berenguer usava muito esse exemplo, né? Na Suécia, quando os programas de saúde pública começaram a ter mais força, realmente nos anos 60, né, eles tinham uma mortalidade neonatal muito alta. Na medida em que realmente o Estado se apropriou, né, da responsabilidade de cuidar das mães, né, nos períodos pré-natal, pós-natal, a mortalidade diminuiu barbaramente. Então, chegou um momento que a mortalidade neonatal em filho de rico e filho de pobre se tornou praticamente o mesmo número, igual. Então, vejam, o que a Suécia fez? Partiu da ideia de equidade, tratando desigualmente os desiguais. As mães mais pobres, de menos escolaridade, recebiam mais informação, mais recursos, mais apoio, né? E chegou um momento em que essas mães foi diminuindo esse nível, os índices, até que o índice chegou igual. Então, chegou à igualdade. Então, a equidade é a consequência desejada, a igualdade é a consequência desejada da equidade, né? A igualdade é o caminho de chegada da equidade e a equidade é o caminho, é o ponto de partida, né? É o reconhecimento de necessidades diferentes de sujeitos também diferentes para atingir objetivos iguais. A próxima. Agora, tem aqui foi uma observação, né? 2 autores propuseram formatos diversos para classificar as etapas, momentos ou marcos do processo histórico de construção da biótica de intervenção, com a inclusão de diferentes categorias teóricas em cada um deles. O primeiro deles é o Leandro Brambilla Martorell. A Mirelle conhece bem, parceira da Mirelle, né? O Leandro é uma figura maravilhosa, né? O Leandro é odontólogo, professor da Federal de Goiás e também de uma outra faculdade de odontologia em Anápolis. O Leandro foi meu orientando de doutorado, fez doutorado conosco, e ele quis fazer. O projeto inicial dele, viu, Mirelle, era com os quilombolas de Cavalcante, a 240 quilômetros aqui de Brasília, da Chapada dos Veadeiros. Mas ele aí mudou completamente. Ele se apaixonou pela biótica de intervenção, encasquetou que ele quis fazer a tese dele de biótica de intervenção. E essa foi a tese do Leandro, em 2014. Quando o Leandro fez a tese dele, em 2014, a biótica de intervenção já tinha 63 trabalhos publicados, né? O Leandro fez o seguinte recorte, né? Eu hoje não estou muito de acordo com esse recorte do Leandro, mas foi fundamental essa tese dele, foi muito bem avaliada pela banca. O Leandro realmente é um profissional, um colega excepcional, uma qualidade primeiríssima. A Mirelle pode confirmar o que eu estou dizendo. O primeiro momento ele chamou de momento inicial, onde ele disse que a biótica de intervenção colocava a equidade, os direitos humanos, o utilitarismo solidário, trabalhava o tema da corporeidade, que nós já vamos ver o que é, e a intervenção. Ele coloca um segundo momento, que foi então o momento inicial, depois um momento de reafirmação e justificação, aí é onde ela incorpora os direitos de primeira, segunda e terceira geração, né, dos direitos humanos, entra o empoderamento, a libertação e a emancipação, apesar de que o empoderamento e libertação já entraram em 2004, 2005, e o terceiro momento, que eles chamam de momento atual, ali no caso de 2014, no momento de crítica e autocrítica, onde entra a solidariedade crítica, e aqui também não está de acordo, porque
a Lucilda Selle, que trabalhou o tema da solidariedade crítica, uma freira que foi minha aluna, já faleceu, infelizmente, amicíssima minha, ela fez o mestrado dela aí na Federal de Santa Catarina, era enfermeira, né? E a Lucilda fez o doutorado dela em solidariedade e foi culpa minha, porque ela sofreu muito, ela queria trabalhar aborto, e eu disse, Lucilda, você é freira, é muito complicado, vai ser ruim para ti lá no convento, e ela, mesmo assim, ela sofreu demais, porque a congregação dela eram freiras muito pobres, as freiras ficaram com ciúme dela, olha, ela foi a primeira doutora, e primeira nem mestre tinha na congregação dela, lá no Rio Grande do Sul, ela sofreu muito, a Lucilda, né, antes de morrer. Né? Então, a solidariedade crítica ela já é de 2001, 2002, então é por isso, não é que fora aqui, mas de qualquer maneira, essa classificação do Leandro ajudou muito na época, ela foi extremamente útil. A próxima, por favor. Mais adiante agora, o querido Camilo Mantiola Cassis, muitos de vocês conhecem, o Camilo, infelizmente, a mãe teve um problema muito sério, teve que voltar para a Colômbia, mas ele continua como professor credenciado ao nosso programa, uma pessoa extremamente querida. O Camilo deu uma conferência aqui para nós, no nosso ciclo anual de conferências em bioética da UNB. Nós temos 8 conferências todo ano, e elas contam como 2 créditos para o aluno, né? Sempre a última sexta-feira do mês, a gente pega uma manhã inteira, então as 8 conferências atingem 30 horas de aula e dão 2 créditos para os alunos. E nessa conferência, o Camilo propôs uma outra classificação para a beta intervenção. Ele chamou de marcos iniciais, marcos tradicionais e marcos contemporâneos. Né? Eu não vou entrar, mas marcos iniciais seria a bioética das situações emergentes e persistentes, que surge em 95, como vocês viram, 96, alteridade, responsabilidade, muito ranjonas no começo, a solidariedade crítica, que entra, na realidade, com a tese da Lucilda em 2001, 2002, os 4 P's da bioética responsável, que eu já vou mostrar, diálogo já tinha também, o diálogo aqui era muito de Habermas, e a inter e transdisciplinaridade. Os marcos tradicionais, o Camilo colocou justiça, empoderamento, libertação e emancipação, que surge realmente aí, 2004, 2005, e os marcos contemporâneos, onde a gente agregou a bioética. Então, a bioética de intervenção se aproximou tremendamente das ciências sociais. Então, nós fomos, no bom sentido, contaminados pelas ciências sociais, com a chegada no programa de uma queridíssima amiga, uma das amigas mais queridas que eu tenho na minha vida, é a professora emérita da UNB, a professora Rita Segar, um dos maiores nomes de toda a antropologia mundial, eu diria hoje. Os livros da Rita, aposentada agora, estão sendo traduzidos na Alemanha, na França, na Holanda, no Reino Unido, nos Estados Unidos, e em espanhol tem quase todos. Aqui no Brasil, por incrível que pareça, são poucos os livros que a Rita tem em português. Ela é argentina, né? E uma dos melhores amigos que eu tenho, porque nós dois somos 2 combativos militantes e trabalhamos muito em muitas lutas conjuntas, a Rita e eu. Né? Então, a Rita nos contaminou com as ciências sociais, principalmente com a antropologia, né? E outras áreas. Hoje, o programa nosso é um programa de bioética com forte pendor às ciências sociais. Então, aqui nós estamos falando do pluralismo bioético, a Rita é crítica do relativismo bioético, do relativismo ético. Não, relativismo é relativo a alguma coisa. Então, nós substituímos a palavra relativismo por pluralismo. Pluralismo histórico ou pluralismo bioético. A pluralidade, né? Amplia mais a colonialidade, já vamos dar o conceito, interculturalidade, a territorialização epistemológica, que é um termo do Saulo Feitosa. O Saulo hoje o Saulo é um milagre. O Saulo é formado em História, né? Foi durante 20 anos vice-presidente do Conselho Indigenista Missionário, tem uma formação humanística fortíssima, uma pessoa com uma militância ideológica junto à MST, indígenas, muito forte. O Saulo hoje é extraordinário porque ele é o diretor da Faculdade de Medicina da Federal de Pernambuco, lá em Caruaru. Os caras adoram ele. Para mim, inimaginável um historiador de esquerda ser diretor de uma faculdade de medicina e os médicos adorarem aquela figura maravilhosa que é o Saulo. Né? Então, o Saulo, na tese dele, que eu também tive a honra de orientar, né? Ele foi meu aluno de especialização, mestrado e doutorado completo. O Saulo é que inseriu essas expressões territorialização epistemológica e essa bioética antissistêmica. Né? A nossa aproximação com a bioética, com a ética da libertação é fortíssima, e com a corporeidade já vem desde o seu início. Não era contemporânea, que o Camilo também. Né? Então, não é que eu seja crítico dessas, tanto da do Leandro como a do Camilo, 2 queridos amigos, né? Mas eu acho que ela teve um ponto inicial, sim, de gestação, um ponto de abertura e consolidação, e um ponto agora mais de maturidade e de ampliação. Para mim, são mais esses sem muitas delongas. Então, pode passar, por favor, Fernando. Então, a bioética de intervenção
em tese e ainda em construção, ela é utilitarista, consequencialista e solidária, mas procura, né, certas justificativas. No campo público e coletivo, a prioridade é as políticas públicas e tomadas de decisão que privilegiam o maior número de pessoas pelo maior espaço de tempo possível, trazendo as melhores consequências coletivas. É um princípio, então, é um fundamento do utilitarismo consequencialista, né? E mesmo com situações individuais e pontuais a serem analisadas. Aqui, realmente, ela deixa um pouco de lado, e não é o desejo da liberdade de intervenção, os grupos minoritários. E isso aqui é um dos nós que ela tem, que nós temos que suplantar, que é exatamente as críticas que nós temos recebido no sentido de uma vez por todas, incorporar a ética da libertação como fundamento principal da bioética de intervenção e não o utilitarismo consequencialista e solidário, né? E no campo privado e individual, a busca de soluções viáveis e práticas para os conflitos identificados no próprio contexto onde elas acontecem, tomando como base a solidariedade crítica. Agora, é importante referir que aquelas exceções pontuais são as seguintes: ou seja, a bioética de intervenção vai procurar formas específicas de avaliar as questões pontuais que não ficam privilegiadas por esse guarda-chuva maior, né? A próxima. Isso. Então, essa proposta teórica propõe, portanto, uma aliança concreta com a chamada banda mais frágil da sociedade. Isso aqui é Paulo Freire, uma expressão bem freiriana, né? Incluindo o reestudo de diferentes dilemas. Por exemplo, autonomia, respeito à autonomia versus justiça e equidade. Justiça no sentido bioético. Benefícios individuais versus benefícios coletivos. E aqui não separar beneficência de não maleficência, como faz o principialismo de forma abstrata, e sim no princípio muito mais rico que a Declaração de Bioética da Unesco coloca, e dialético, que é o princípio do benefício e dano. Uma coisa é consequente à outra e caminham juntos, né? Maximização dos benefícios e minimização de eventuais danos. Por exemplo, a pesquisa com vacinas, né? Individualismo versus solidariedade crítica, né? E não solidariedade exploratória. O individualismo, muitas vezes, está transvestido de solidariedade exploratória. Essas de Bill Gates, essa turma toda aí, Fundação Rockefeller, Fundação Ford, etc. Mudanças superficiais e temporárias versus transformações concretas e permanentes. E neutralidade frente aos conflitos versus politização dos conflitos com intervenção. Adiante. Apesar de algumas críticas pontuais provenientes de setores acomodados com a praticidade do checklist principialista, a adequação da bioética ao estudo dos problemas morais que ocorrem nos países periféricos da parte sul do mundo é indispensável. Categorias teóricas como libertação, empoderamento, responsabilidade, alteridade, olhar o outro, cuidado, né? O programa de enfermagem de Santa Catarina trabalha muito fortemente o tema do cuidado. A Lucinda, aliás, fez a tese dela sobre isso aí, sobre a ética dos cuidados, que eu tenho um apreço muito grande sobre a ética do cuidado. Solidariedade crítica, compromisso, transformação, equidade, não discriminação, não estigmatização, compartilhamento de benefícios, que é objeto. O último artigo que eu publiquei agora, que sai no mês de setembro, agora, numa revista aí de direito sanitário ibero-americano da Fiocruz, junto com a Monique Pirro, que é colega nossa aqui, e outros princípios, outras categorias que a bioética de intervenção utiliza. Adiante. Então, que vão muito além dos 4 princípios. E além dos 4 P's. Os 4 P's também, a gente já trabalha ele há uns 12, 13 anos que eu trabalho isso, né? E está publicado mais recentemente, reatualizado na Revista de Direito Sanitário da USP, dirigida pela querida amiga, oh meu Deus, agora deu bloqueio lá, Sueli Lalari, né? A revista dela. Lá, quem está interessado nesses 4 P's pode buscar, que a gente faz uma atualização, né, dentro do tema do direito sanitário, desses 4 P's: precaução, proteção, prudência e prevenção. O que isso significa? Precaução frente ao desconhecido. Está no escuro? Caminha devagar para não cair. Proteção dos mais frágeis, dos desassistidos. Agora, no tempo da pandemia, veja como esses 4 P's cabem perfeitamente. Prudência, frente aos avanços da ciência. Vamos devagar com as vacinas, mas vamos seguros, né? E prevenção dos possíveis danos e iatrogenia, se elas acontecerem. Para quê? Esses 4 P's utilizados para o exercício de uma prática concretamente comprometida com os mais vulneráveis, com a coisa pública e com o equilíbrio ambiental e planetário do século XXI. E elas começam a ser incorporadas por bioeticistas brasileiros e latino-americanos em suas reflexões, pesquisas e práticas, né? Então, em algumas dessas teses que eu já falei, em El Salvador, no México, em Cuba, principalmente, alguns desses princípios já começam a ser incorporados, tendo como base a bioética de intervenção. A próxima, por favor.
Aqui entro em alguns conceitos mais específicos. Esse conceito de corporeidade foi trabalhado juntamente com a antropóloga Dora Porto, uma antropóloga de alta qualificação, né? Foi me orientando no doutorado, ela foi editora da revista Bioética do Conselho Federal de Medicina e ela colocou essa revista em altíssimo nível, né? Tanto que a revista hoje está A2, graças exclusivamente a ela. E esse Conselho Federal de Medicina, corrupto e podre, composto por médicos bolsonaristas irresponsáveis que andaram defendendo aí o tal de kit anti-Covid, né? Estão esculhambando com a revista. Eu quero deixar bem claro, eu fui o primeiro a pedir demissão no Conselho Editorial. Eu já fui editor, um dos editores dessa revista nos anos 90, por 6, 7 anos, né? Pedi demissão, eu não aceito um português picareta chamado Rui Porto, sendo o, como é que diz, editor, não sei o quê, né? Picareta lá no Porto ganhando dinheiro, né? Saibam, colegas, a tese da Elma Zóboli, eu fiz parte da tese da banca de doutorado da Elma Zóboli. O orientador foi o saudoso professor Paulo Portes, que era, na época, vice-diretor da Faculdade de Saúde Pública da USP. A tese da Elma foi plagiada nesse programa de doutorado picareta que o Conselho Federal de Medicina faz, né, com o seu... Esse ministro da Saúde agora, como é o nome do cara? Nem me lembro, parece cara da Paraíba aí. Ele está lá como aluno do programa. Ele entrou em 2010 e está com o negócio dele pendente até hoje. A Miss Cloroquina, a Capitã Cloroquina, fez o doutorado, nesse doutorado picareta, né? E esse cara eu não vou citar aqui, não, porque isso aí mas a Elma sabe bem da história, né? É um diretor, o cara hoje é diretor da revista, eu acho que é diretor do Conselho Federal de Medicina, né? Então, isso aí. A Dora tem um papel extraordinário. Ela saiu por conta disso, a revista lá embaixo. Então, o Conselho Federal de Medicina hoje não merece a mínima consideração. O CREMESP de São Paulo, pior ainda, a mesma coisa. Tá? Então, não tenho respeito. Esses médicos, no momento em que corporativamente fizeram o que eles fizeram com os médicos cubanos aqui no Brasil, eles não merecem mais respeito. Antigamente, eles tinham que provar que eram maus pessoas. Hoje em dia, eles têm que provar que são bons, porque a maioria está calada. Claro que há reação. Estão se reorganizando de novo os grupos progressistas da medicina. Mas tem que acordar mesmo, porque é um absurdo o que esses caras estão fazendo em nome da medicina brasileira. Não, eu não aceito cair fora dessa revista e não publico mais lá. Até eu quero, se algum de vocês fizerem parte do Conselho Editorial, eu estou fazendo uma campanha para sairmos do Conselho Editorial da revista. No momento que esse Conselho Federal de Medicina mudar de orientação, a gente pode voltar a ajudá-los, né? Tá bom. Então, a bioética da intervenção defende a ideia, voltando agora à corporeidade, né? E essa ideia foi realmente da Dora, que a gente incorporou na conferência de abertura que eu dei no Congresso Brasileiro de 2002, que está publicado num livro que nós publicamos pela Loyola, junto com o Léo Pessini, e na revista Bioethics, no número de 2003, né? Onde foi o primeiro artigo em inglês da bioética da intervenção. Então, defende a ideia de que o corpo é a materialização da pessoa, a totalidade somática na qual estão articuladas as dimensões física e psíquica que se manifestam de modo integrado nas inter-relações sociais e nas relações com o meio ambiente. Definir corporeidade, então, como um marco de intervenções éticas se deve ao fato do corpo físico ser a estrutura que sustenta e mantém a vida social. Sem um corpo físico, nós não temos vida social, nós não temos nada. O nosso ir e vir fica completamente limitado. É impossível a concreção social sem a corporeidade, sem o corpo, sem o ir e vir. Como veículo, como motor impulsionador da existência física, o corpo é o universal óbvio. A próxima. A satisfação de necessidades é medida em bases biológicas pela possibilidade dos indivíduos, em um determinado contexto social, experimentarem graus diferenciados de prazer ou dor, em consequência das condições sociais e econômicas às quais estão submetidos. Por que alguns têm muito mais direito ao prazer e outros só têm direito à dor, né? Isso é uma realidade concreta e vem num desdobramento da corporeidade. A possibilidade, então, de provocar prazer ou infligir dor é a base das relações de poder. Pelo menos uma das bases. Justificando no seu próprio exercício, o poder se legitima com a recompensa e o castigo, né? Recompensa para uns e castigo para outros. Elementos que fundamentam a ideia de justiça. Mais uma, por favor. E aqui eu acho que fica mais claro esse conceito. O medo, a força e a dor marcam as relações entre exploradores e explorados. Aquele cara que tem que levantar às 4h30 da manhã, pega 3, 4 condições para chegar no seu trabalho, né? Como é que esse sujeito... Né? Então, o medo, a força e a dor marcam as relações de poder entre exploradores e explorados, legalizando o uso social do poder e condicionando o comportamento das pessoas. O pacto social, então, seja qual for, é consequência do uso de parâmetros sensoriais.
Lula fez um pacto social nesse país, sem dúvida nenhuma. Não me venham com outra história. Está todo mundo vivendo bem. Todas as instâncias eram respeitadas. Essa semana, o Bolsonaro, de novo, indica para a Procuradoria-Geral da República, de novo, o mesmo que está lá, que é um sem vergonha, né? Fora da lista. Nunca, com o Lula no governo, mesmo com a Dilma, foram desrespeitadas. E quando falam, o PT isso, o PT aquilo, eu não sou do PT, mas tenho que defendê-los, né? Nunca nada foi respeitado no sentido jurídico. Não é que estou trazendo essa que o PT é comunista. O PT, no máximo, é um partido social-democrata de centro para a esquerda. Né? Não vem com essa história. Tudo é comunista. Né? Então, o pacto social, seja qual for, é consequência do uso de parâmetros sensoriais. Escolher essa abordagem teórica, portanto, tem relação com o fato de que essa é a dimensão da existência dos seres humanos materializados em suas vivências cotidianas. Tudo isso aqui está no artigo de fundamento esse da Conferência de 2002 do Congresso Mundial. A próxima, por favor. Fiz a tradução no inglês para cá. Segundo, né, dentro desse tópico aqui de mais alguns elementos de peso que dão sustentação teórica, a solidariedade crítica, que foi a tese da Lucilda Celli. Né? A Lucilda sofreu com essa tese, mas fez uma tese brilhante. Né? Nós fizemos um trabalho empírico para trabalhar um tema como solidariedade. A Lucilda trabalhou com um grupo de mais de 600 voluntários do Instituto Nacional do Câncer do Rio. Eu fazia parte, na época, do Comitê de Bioética do Instituto Nacional do Câncer do Rio, que depois foi fechado. Quem fechou ele foi o Temporão, maravilhoso Temporão. Não é à toa, o Temporão foi ministro do Lula indicado pelo MDB do Sérgio Cabral. Né? Então, o Temporão fechou o Comitê de Bioética. Quem presidia o comitê era o querido amigo nosso, Fermín Roland Schramm, uma pessoa da maior qualidade acadêmica. Né? Então, com essa facilidade de eu estar no comitê, o diretor do hospital era um grande amigo, foi que criou, né? O Jacob Kligerman, né? Um cara, um PSDBista com uma visão aberta, solidária, que criou o Comitê de Bioética do INCA. Nós somos residentes, contemporâneos residentes do Hospital do Câncer, ele no Rio e em São Paulo, há quase um século atrás, de 1968 a 1970. E o Jacó soube dessa história meio da bioética, criou o comitê, e aí eu sugeri o nome do Roland para presidir. Ele queria que eu presidisse, eu não posso aqui de Brasília. E o Roland fez um trabalho maravilhoso lá. Né? Então, a Lucilda trabalhou com essas pessoas, nós fizemos uma seleção, né, toda academicamente rigorosa, e ela entrevistou umas 120 pessoas de 6 grupos diferentes de voluntários que trabalhavam voluntariado no Instituto Nacional do Câncer do Rio de Janeiro. Então, a tese deu a seguinte... A Lucilda publicou 6 trabalhos sobre a tese dela, foi uma coisa maravilhosa, né? Na Caderno de Saúde Pública, na Revista de Saúde Pública da USP, na Manguinhos, etc. E na Bioética do CFM e também na nossa Revista Brasileira de Bioética. Então, a solidariedade crítica é a capacidade do agente de discernir, ou seja, de possuir critérios capazes de ajudá-lo a discriminar as dimensões sociais e políticas presentes na relação de solidariedade. Ela não se esgota enquanto relação típica da sociedade civil, não. Ao contrário, ela possui um elemento político central que tem como referência o Estado, quer dizer, a solidariedade e para a melhoria de vida das pessoas. Então, a identidade da solidariedade crítica está centrada no comprometimento do sujeito em suas intervenções e ações orgânicas. Atenção à palavra orgânica aqui, ó. O intelectual orgânico de Antônio Gramsci e os voluntários orgânicos da tese da Lucilda. Eles eram orgânicos a quem? Aos dominantes ou aos dominados. Esses voluntários que a Lucilda defende na solidariedade crítica, eles têm que ser voluntários orgânicos às pessoas mais frágeis, aquelas que precisam de mais ajuda voluntária. Né? Visando, então, proporcionar ao outro a conquista da autonomia, dar autonomia ao outro, proporcionar, né? Bilateral, né? Livre de paternalismo ou de qualquer outra forma de assistencialismo ou de autoritarismo. A próxima, Fernando, por favor. O conceito correlato à fundamentação de solidariedade crítica, então, é o voluntariado orgânico, o qual, por sua vez, foi construído em analogia ao conceito de intelectual orgânico desenvolvido por Antônio Gramsci, sendo entendido como a participação. O que é o intelectual orgânico, então, e o que é o voluntário orgânico? É a participação ativa das pessoas que desenvolvem uma atividade voluntária na construção de condições necessárias à democratização efetiva do Estado e, em consequência, da vida das pessoas. A próxima. Então, nós queremos mostrar que a maioria dos... E mostramos com a tese da Lucilda que a maioria dos voluntários que iam lá no Instituto Nacional do Câncer, grande parte deles, pelo menos, não iam lá para ajudar a criança cancerosa, o velhinho canceroso. Eram pessoas que tinham algum peso de consciência na vida, que iam lá para conseguir, com Deus deles, a chave do céu, ficar bonzinho depois de velho, para ficar melhorzinho,
Então, essa foi a crítica que a gente fazia. Então, não era uma solidariedade realmente espontânea. Então, a solidariedade crítica significa mais do que uma doação, ajuda o ato caridoso. É um ato programático, orgânico e coletivo, executado a partir do compromisso sociopolítico bilateral, ou seja, quem dá e quem recebe. Não pode ser uma coisa natural. Você dá a esmola na esquina, depois fecha o vidro do seu carro e vai embora. Não. Você interage com aquele que recebe o benefício e ajuda ele, com ele se trabalha para a transformação da vida do entorno dessa pessoa. Né? Então, a partir do quê? Do compromisso sociopolítico bilateral dos autores envolvidos nesse processo de doação e recepção. Diferentemente do assistencialismo, da solidariedade exploratória, que é muito comum, né, através de organismos internacionais, propõe ações transformadoras do status quo daquelas pessoas que estão do lado mais frágil da equação, que possam contribuir concretamente para a melhoria de suas vidas, ajudá-las efetivamente a libertar-se das amarras que as mantêm marginalizadas no desenvolvimento societário mundial. A próxima, Fernando. Pode passar essa aqui, Fernando. Eu acho que já está ok, né? Então, eu estou mostrando alguns exemplos. Agora entrou depois a colonialidade da vida. Em 1900, o Anderson Flor do Nascimento, muitos de vocês conhecem, querido amigo, professor da filosofia da UNB, foi o primeiro doutor em bioética do Brasil no nosso programa, orientado pela professora Rita Segato, né? E a tese do Anderson foi bioética de intervenção, e nós publicamos esse artigo, ele e eu, sobre a colonialidade da vida, em 2010, se não me engano, na Revista Colombiana de Bioética, e depois na Saúde e Sociedade da USP, em 2011. O que é isso? O que é, então, essa ideia de colonialidade da vida que passa a ser central na bioética de intervenção? Há tantas questões persistentes que se fundam nas profundas desigualdades econômicas e sociais dos países do Sul, né? E aqui começamos a falar da epistemologia do Sul. A bioética de intervenção se propõe a enfatizar a necessidade de politização dos problemas morais advindos da condição vulnerada da maioria das populações da América Latina e do hemisfério sul do mundo como um todo. Seguindo. Todo o processo de constituição da América Latina e o processo de constituição da economia capitalista globalizada são partes do mesmo processo de constituição da modernidade. Então, a tal de modernidade que nós estamos atravessando, ela é um processo que chegou onde nós chegamos hoje, né, com uma concentração de renda jamais imaginada. Né? Os ricos, nessa pandemia, enriqueceram tremendamente, vocês todos sabem, né, e os pobres empobreceram mais ainda. Né? Meus amigos, Brasília, cidade onde eu moro há 5 anos, né? 48 anos mais exatamente, né? O coeficiente, perdão, a expectativa média de vida ao nascer caiu 4 anos em Brasília do ano passado para esse. Sabiam? Graças a Bolsonaro. Sem dúvida nenhuma, é o grande assassino daí. Né? Brasília é o 17º organismo da federação, não é Estado, é Distrito Federal, em termos de quantidade de vacinas. Num lugar pequeno, nós somos próximos, são 3 milhões, e somos os 17º em vacinação. Né? E Brasília, essa cidade de funcionários públicos, deu 70% dos seus votos a Messias Bolsonaro. Tem que aprender, então. Então, aí, mas morreram quantos? Toda semana é amigo da gente que está morrendo. Né? Não é nenhum nem dois. Semana passada morreu um jornalista extraordinário, para mim, um dos mais importantes da história do Brasil. Vocês talvez não conhecem, alguns conhecem. E é de Santa Catarina, natural de Joaçaba, Jaime Saltchuk. Foi o que descobriu, viu, José? Aquela história do buraco do cachimbo, que os militares faziam testes com bombas lá no meio do mato. O Jaime é uma pessoa extraordinária. O Jaime morreu. Né? Outro, eu falei da Neuza Melera, diretora da TV UNB, morreu de Covid, morreu de incúria. Né? Então, a lógica colonial da modernidade não apenas estará ligada ao contexto da colonialidade política, que é o modo de exercício do poder que se funda na base de uma diferença colonial. E essa diferença colonial hierarquiza, porque traz hierarquia de experiência, de saberes, de culturas, e hierarquiza vidas. Algumas vidas passam a ser mais importantes do que outras. Né? Mas também vai sustentar um regime de produção de conhecimento. Por isso que a universidade tem que ser crítica,
tem que ser de desconstrução. É um regime de produção de conhecimento que legitima tudo isso e faz isso tudo funcionar. Né? Olha o que a Marta colocou no começo, né? Que não deixam falar todas aí em Santa Catarina, né? Isso aí faz parte desse mecanismo colonial do Estado querer impor às pessoas aquilo que as pessoas podem, devem ou gostariam de pensar. Né? Ao mesmo tempo em que esses saberes desses grupos, e que muitas vezes são hegemônicos, estão ligados a uma certa imagem de vida e de gestão de vida. Como assinalou Foucault, e a nossa grande especialista brasileira de Foucault está aqui, né? Que é a Sandra, ao pensar na ideia de biopolítica. Né? Sem dúvida nenhuma. Como que você vai trabalhar bioética hoje sem trabalhar o tema de biopolítica? Então, a Sandra pegou esse viés de uma forma genial, né? E muito oportuna, principalmente num país como o nosso, aqui, com tanta disparidade social, econômica, cultural, etc. A próxima, Fernanda. Então, uma das características da colonialidade é exatamente pensar a estruturação do real em função de hierarquias. É como aqui a realidade do Brasil de hoje é toda hierarquizada. Aonde o que acontece? O menos desenvolvido deve estar não apenas sob a tutela daquele mais desenvolvido, no momento agora dos militares, né, que não são mais desenvolvidos, é um bando de ignorantes, e agora, além de ignorantes, militares ladrões, né, inesperado, para mim, pelo menos inesperado. Eu sempre achei que os militares eram... Não é patriota, eu acho patriotismo uma babaquice. Nacionalista, defende os bens nacionais, né, o nosso pré-sal, as nossas fronteiras, nossas florestas. Estão entregando tudo. Uns lambibota dos Estados Unidos, tenho medo desses caras, não. Né? Então, você tem que estar sob a tutela de outros, né, dos mais desenvolvidos ou dos mais fortes, que é o caso brasileiro agora. Mas o próprio desenvolvimento, de alguma maneira, está ligado a essa tutela. Então, amigos, dentro da colonialidade, como é que a gente vê isso criticamente? As formas de vida diferentes de países centrais e periféricos não apenas supõem uma diferença de nível de desenvolvimento, mas também um escalonamento de valores entre essas vidas. O valor da vida latino-americana é muito menor do que o valor da vida do europeu. Você vê aqui no caso da América Latina, nós temos 8% da população mundial e 30% quase 30% das mortes por Covid no mundo estão aqui na América Latina. No Brasil é a mesma coisa. No Brasil nós somos 2,5% da população mundial e vai ver a quantidade de mortes, eu não sei exatamente, mas está em 16% ou 17%. Então, é isso aí, quer dizer, um escalonamento. A nossa vida vale menos. Os Estados Unidos, desgraçados, né, imperialistas, compraram 1 bilhão e 300 milhões de vacinas. Daria para 4 vacinações a cada norte-americano, ainda quando tem vacina com uma dose só. Quer dizer, isso é absolutamente imoral no ano 2021, quando deveria a Organismo das Nações Unidas fazer um grande concerto internacional, né, de cooperação, essas vacinas serem construídas conjuntamente, de uma forma generosa, solidária, né, uma solidariedade realmente compartilhada. Não teria dificuldade nenhuma. Né? Estão acabando com as florestas, estão acabando com a água do planeta. Por quê? Porque há uma concentração. A ideia do capitalismo faliu. O capitalismo está falido, não tem saída. Os caras estão começando a olhar de uma forma muito tímida os países ricos, o G7. Né? E o Lula é incômodo por quê? Porque ele é o anti isso aí tudo. Né? Quando foi criado o BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e China, né? O que é o BRICS? O BRICS é criar uma nova moeda. O Lula estava criando uma nova moeda. Qual é a moeda que existe única em todo o mundo? O dólar. É dólar petróleo, desde os anos 70. Vocês sabiam disso? Né? Então, vocês imaginam, surge uma nova moeda, onde a China não vai comprar mais no dólar, a Índia não vai comprar mais em dólar, a África do Sul, a Rússia e o Brasil. E aí outros começam a entrar nisso aqui, a América Latina. Né? Então, estão mandando aqui o cara da CIA já para conversar com o Bolsonaro. Olha o que foi feito com aquela vergonheira que foi aquela Lava Jato de Curitiba, aqueles babacas da República de Curitiba, né? Com aquele corrupto daquele Sérgio Moro, Dallagnol e canalhas a 4 daquilo lá. Olha o que fizeram atrasando esse país. São responsáveis, sim. Né? E quem tá, a mão de quem? Os Estados Unidos são tão sacanas que agora já soltaram tudo. Era um Moro. E onde é que o Sérgio Moro está trabalhando agora? Está trabalhando numa das empresas beneficiadas com toda essa quase quebra da Petrobras, lá nos Estados Unidos, em Washington, tudo bem da vida, né? Mas queimado para o resto da vida. Um mês atrás não deixaram ele falar num evento que teve lá na Universidade de São Paulo, né, porque o cara é persona não grata. Né? Mas o que custou isso? Custou quase 2 anos de cadeia para um homem inocente como é o caso do Lula. Eu não estou aqui defendendo o Lula, estou defendendo a democracia, no sentido mais amplo. Né? Os pequenos e tímidos avanços, comunismo da onde? Os pequenos
e tímidos avanços na área de direitos sociais que nós estamos tendo nesses últimos 20, 30 anos, incluindo a época do Fernando Henrique Cardoso, a época vamos colocar o próprio Itamar Franco, né? Tivemos avanços, sim, no sentido democrático, alguns atrasos, mas muitos avanços, né? Estão sendo todos desmantelados, destruídos por esse governo irresponsável, corrupto e incompetente, né? Mas vamos adiante, então, dentro dessa ideia de colonialidade. Vamos lá. Então, essa seria uma variante da diferença colonial, que funda aquilo que é chamado de colonialidade da vida. A colonialidade da vida é cunhada por Aníbal Quijano, um grande filósofo peruano, que já faleceu faz 2 anos, né? E que é exatamente esse processo de criar uma ontologia de vida que autorize algumas pessoas, algumas corporações, alguns países a pensar que algumas vidas são mais importantes do que outras, né? Desde o ponto de vista político, fundando assim uma hierarquia entre vidas e uma justificativa para dominação, exploração e submissão. Sob qual pretexto? O pretexto que, gente, fiquem bem comportados, o país vai melhorar. Aquilo que o Delfim Neto falava na época da ditadura. Assim, vamos primeiro aumentar o bolo para depois dividir. Esse é o pretexto de ser esse um caminho para o desenvolvimento da vida menos desenvolvida. Então, nós temos que começar devagarinho para depois fazer compartilhar do bolo. Que conversa é essa, né? Então, isso está na essência da colonialidade da vida. A próxima. A incisiva e insistente denúncia que a bioética de intervenção tem feito desde o ano 2001 sobre o duplo estándar de pesquisas clínicas desenvolvida pelo NIH dos Estados Unidos, e aqui quero abrir um parênteses para a luta que o Fernando está fazendo nessa área, foi a tese de doutorado do Fernando, brilhantemente defendida aí na Federal de Santa Catarina, né? O Fernando tem publicado artigos extraordinários a nível internacional, é uma pessoa extremamente respeitada. Ontem ainda eu falei, viu, Fernando? Falei com a Núria Almedes ontem, né? A Núria aposentou, está em El Paso agora, ela vai fazer, o Fernando vai participar da banca de uma aluna minha agora, dia 31 de agosto, exatamente, viu, Jocélia? Você vai gostar, Jocélia, a gente vai te passar essa tese aqui. A Dillian, que é aluna nossa, queridíssima, nutricionista de primeira linha, eu sou orientador dela, tenho essa honra. A Dillian, nós estamos fazendo uma comparação entre a 196 de 1996 e a 466, nos pequenos avanços e os inúmeros atrasos que a 466 representa, né? Sem dúvida nenhuma. Espantosamente, 7 anos depois de nós já termos a Declaração de Bioética da Unesco, que o Brasil é signatário, fazem a 466 em 2012, desconsiderando completamente a Declaração de Bioética da Unesco. Não teria dado nenhum problema com as ciências sociais se a Declaração de Bioética da Unesco tivesse sido colocada como fundamento, como base de sustentação da nova resolução da ética em pesquisa com seres humanos no Brasil. Porque a área de saúde acha que a ética em pesquisa é biomédica e biotecnológica, e botou lá dentro do Ministério da Saúde. Claro que o pessoal das ciências sociais tinha que reclamar. E a visão de bioética dada pela Unesco, com a Declaração de Bioética Universal, né, é outra visão, quer dizer, incorpora as questões sanitárias, as questões sociais, fortemente, inclusive as questões ambientais, né? Então, estou querendo reforçando aqui por causa do Fernando, né? O Fernando está de parabéns, eu fico orgulhoso de ser amigo do Fernando, foi nosso aluno, né? Eu fui da banca de mestrado e doutorado dele, e o Fernando tem publicado coisas importantíssimas nessa área. Então, a bioética de intervenção foi a primeira que começou a meter o cacete nesse negócio de duplo estándar em artigos de 2000, 2001, 2002, inclusive na Caderno de Saúde Pública, um artigo forte nosso lá, né? Já falando fortemente em paternalismo e outras coisas, né? E o NIH, então, colocando essa questão do duplo estándar em países periféricos, principalmente na África, né? Mas também na América Latina, de alguma maneira, então, já carrega uma denúncia não somente sobre a hierarquização política ou biopolítica da gestão da vida de uma sociedade sobre outra, mas também de uma hierarquia de vidas desenvolvidas sobre vidas não desenvolvidas. Aqui, Fernando, então a bioética de intervenção entra forte nessa questão do duplo estándar, porque realmente o duplo estándar, você pega ele, faz a relação com a colonialidade e ele hierarquiza vidas, porque o NIH aprova determinadas pesquisas com duplo estándar em países africanos, aqui na América Latina, na República Dominicana, o Brasil não aceitou, né? Mas eles tentam sempre flexibilizar as coisas, né? Esse projeto de lei que está no Congresso é um bom exemplo disso. Isso é colonialidade, isso é típico exemplo de colonialidade. E a bioética de intervenção, então, incorporou isso aí como um dos fundamentos do seu trabalho. Eu estou dando, então, o duplo estándar como um dos exemplos, então, dessa hierarquização de vidas e de valores de vidas desenvolvidas sobre vidas não desenvolvidas. A próxima. Deixa eu correr. Então, tudo isso justificaria a legitimação de incursões ditas proveitosas, né, americana, no caso do duplo estándar, de uma sociedade denominada desenvolvida sobre sociedades menos desenvolvidas.
Essa relação de imperialismo moral, que é uma outra categoria criada pela Bioética de Intervenção, em 2008, né, publicada na Caderno de Saúde Pública, até em inglês, é uma relação de colonização da vida. Esse trabalho de imperialismo moral nós não conseguimos publicar em revista internacional na época. Agora, finalmente, a gente está conseguindo quebrar essa barreira aí, né? Então, estão publicados sobre bioética de intervenção na Cambridge, no Journal of Medical Ethics e em outros aí, mas foi difícil de quebrar essa barreira, né? Então, o imperialismo moral surge em 2008 e tem relação com a colonização da vida. A colonialidade da vida tem sido usada como pretexto de várias práticas violentas de sociedades mais poderosas contra as sociedades mais frágeis e mais vulneráveis. A próxima, por favor. Então, para terminar esse tópico, foi-se o colonialismo e ficou a colonialidade. E a mesma lógica de usurpação, exploração e violência continua sendo aplicada, só que agora com métodos mais sofisticados do que a presença formal da metrópole no país colônia. Não está aqui Madrid, na América Latina, de fala hispânica, ou Lisboa, na América Latina, de fala portuguesa. A América Latina hoje é colonizada sem uma metrópole única, o que é mais difícil, dilui tudo isso. E reside um dos efeitos mais perversos da colonialidade. Não há um Estado de ação concreto a quem culpar pelos desmandos e injustiças. Não é Madrid, não é Lisboa, não é Washington, né? Pelos desmandos e injustiças que ceifam vidas em nome do progresso do mundo globalizado. É o próprio mundo globalizado, entidade ao mesmo tempo concreta, mas ao mesmo tempo abstrata, nesses meandros de subterrâneos, que é responsável pela atual colonialidade que foi gerada em outro tempo e em outras circunstâncias. Próxima. A tarefa de oferecer reflexões e alternativas às questões persistentes no Hemisfério Sul, então, exige da bioética de intervenção uma relação crítica e aberta com os instrumentos teóricos que tem no Norte. Já falei isso aí, com filtro, né? Pois todo o discurso fundado na colonialidade, ele se apresenta como bonzinho, como generoso. O objetivo, portanto, da BI, da bioética de intervenção, é utilizar criticamente o pensamento desde o Sul, para o Sul e através do Sul, com a apropriação crítica das ferramentas conceituais advindas de diversos lugares, incluindo o Norte, mas sempre com a perspectiva de que as ferramentas conceituais lá construídas, ao menos as hegemônicas que nós já conhecemos, escondem armadilhas da colonialidade. E aqui a palavra que o Anderson usa muito, né? Nós temos que usar, então, saber usar esse filtro e não aceitar essas importações acríticas que a maioria das nossas faculdades vende de qualquer jeito para os nossos estudantes. É lamentável, né? Você sabe muito bem, o nível de bioética aqui no Brasil é muito ruim, né? Os caras pegam uma coisinha dos 4 princípios e acham que é aquilo ali. Advogadinho ali, leu 2 artiguinhos de bioética, vai escrever um livro de bioética. Eu conheci um cara lá de Natal que foi assim. No caso, não, eu digo, rapaz, você já tem tão novo, tem um livro de bioética assim. Eu li uns 2, 3 trabalhos, eu fiz um livro aí, bioética e biodireito. Então, não dá, né? A bioética de intervenção, portanto, com uma fundamentação epistemológica crítica, antissistêmica e reterritorializada, aqui então se entende melhor do que eu quero dizer, que vem da tese do Saulo Feitosa, né? O que é o antissistêmico? Antissistema colonial, colonializado, né? E reterritorializado, que ela tem um novo território, né, geopolítico. Não é geográfico, é geopolítico, aqui mesmo no sentido, né, de Foucault, direcionado a estudar as desigualdades sociais e outras situações persistentes existentes no Sul. Por ter se arvorado a pensar para o Sul, a bioética de intervenção se apresenta como uma pré-condição e disposição concreta para fazer parte do contexto de uma perspectiva de crítica à colonialidade do poder, do saber e da vida. Isso aqui é tirado da tese do Saulo. A próxima. Eu vou correr agora, que eu quero mostrar 2 coisas aqui para terminar, né? Aqui a relação da bioética de intervenção com o tema da culturalidade é a tese desse professor Fábio Rivas Munhoz, é professor de epidemiologia médico da Universidade Nacional da Colômbia. Foi nosso aluno aqui, foi orientando do Anderson e trabalhou o tema da bioética de intervenção com a culturalidade. Eu vou deixar, está publicado na Saúde e Sociedade, revista da Faculdade de Medicina da USP. Eu vou deixar aqui para vocês e os slides depois, viu, Marta? Fica à vontade para distribuir entre os alunos, né? O resumo do trabalho é esse final. Em resumo, mais que uma proposta epistemológica exclusiva para os países latino-americanos, sob o ponto de vista cultural, né, a bioética de intervenção se mostra perfeitamente capacitada a servir de modelo aplicado indistintamente aos países periféricos do hemisfério sul do mundo, dentro dessa visão de pluralismo, dentro de uma visão de pluralidade dos grupos mais excluídos da sociedade. A próxima.
Os direitos humanos universais também, a Aline Oliveira tem trabalhado, Albuquerque Oliveira, nossa colega, foi me orientando doutorado também. A Aline tem trabalhado maravilhosamente bem. Hoje, de manhã cedo, ela me ligou, pediu para eu prefaciar mais um livro, ela publica livro, nossa, e ela dirige o nosso Observatório de Direitos Humanos aqui do programa de pós-graduação, e a Aline faz um trabalho maravilhoso, né? Então, a parte de direitos humanos universais vem tanto, principalmente, da Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos da Unesco, e aqui conosco, no campo, mesmo campo da bioética de intervenção. A Aline tem trabalhado mais com direitos humanos dos pacientes, né? Mas a bioética de intervenção buscou, né, então, na produção da Aline e outros colegas que trabalham com ela, os referenciais para serem incluídos. Adiante, por favor. Pode passar também. Aí entra mais a questão do meio ambiente. E isso aqui foi a tese do Saulo. Agora nós entramos realmente na tese do Saulo, né? Essa tese do Saulo, eu fui orientador dele e ele começou a falar muito de mim. Eu digo, Saulo, eu não posso fazer um artigo, publicar em revista falando de mim, né? Então, e era o pré-requisito para ele defender a tese, tinha que ter um trabalho sobre a tese. Então, eu disse, aí ele escreveu o artigo então, com o Anderson. Ele e o Anderson escreveram o artigo que foi o pré-requisito da tese dele. E eu, como orientador, fiquei fora. Isso aqui é a essência do trabalho. É a bioética de intervenção e o pensamento latino-americano contemporâneo. Então, eu vou ler isso aqui. Nós já estamos chegando no final, né? Eu já estou com... Falei 1h10 aqui, Marta. Vamos ver se em 10 minutos eu termino. Tá bom, Marta? Tá? A proposta Perfeito, libertadora... todo mundo quer te ouvir, Volney, então fica tranquilo, com certeza. Estou correndo aqui, foi muito comprida a coisa. Que entraram umas coisas novas e eu não quis deixar fora. A proposta libertadora da bioética de intervenção tem como principal indicador sua perspectiva antissistêmica. Isso aqui está entre aspas, tá? Contra a dominação epistemológica do conhecimento bioético produzido nos países localizados no centro do sistema mundo capitalista. Então, está entre aspas do artigo. A citação literal do artigo, volume 23, número 2, da revista Bioética do CFM, né? Pelo seu perfil ideológico e sua influência no campo de conhecimento da bioética, a bioética de intervenção, segundo eles aqui, é uma das teorias mais importantes do pensamento latino-americano contemporâneo, sendo vista como a principal novidade depois da teoria da dependência, da pedagogia do oprimido, da teologia da libertação e da colonialidade do poder. Eu já vou mostrar por que eles estão dizendo isso aqui. Então, a palavra é deles, não é minha. Adiante, por favor. Em importante artigo em que analisa o pensamento de Aníbal Quijano, que era amigo íntimo da Rita Segato, a antropóloga Rita Segato faz a seguinte afirmação: no século das disciplinas da sociedade, são somente quatro as teorias originadas no solo latino-americano, teorias conceituais, teorias epistemológicas, que cruzaram em sentido contrário à grande fronteira, quer dizer, a fronteira que divide o mundo entre o norte e o sul geopolíticos, e alcançaram impacto e permanência no pensamento mundial. São elas a teologia da libertação, então as ideias originais que surgiram daqui, a teologia da libertação, a pedagogia do oprimido, a teoria da marginalidade, que fratura a teoria da dependência, e aqui o Celso Furtado, e mais recentemente a perspectiva da colonialidade do saber e do poder de Aníbal Quijano, né? A teologia da libertação da Igreja Católica, né? A pedagogia e da libertação e também do Dussel, a pedagogia do oprimido, né, de Paulo Freire, a teoria da marginalidade do Celso Furtado e, mais recentemente, a perspectiva da colonialidade do poder. Então, para a Rita, são esses quatro movimentos. Adiante, que fraturam essa questão sul e norte. 2 anos atrás, o artigo 16, durante uma reunião de estudo do grupo de pesquisas sobre pluralismo bioético, do qual foi coordenadora, Rita Segato externou o entendimento de que, após a teoria da colonialidade do poder, formulada por Aníbal Quijano, a bioética de intervenção aparecia como a principal novidade no campo do pensamento teórico latino-americano. Eu fiquei surpreendido com isso. Eu disse assim, isso aí é maluco, é maluquice da Rita. Mas eles foram em frente e quiseram botar isso aí. E o Saulo botou isso na tese dele. Adiante, por favor. E está nesse artigo e em outros. Segue, entre aspas, esse mesmo trabalho. Tomando a perspectiva de Segato, entendemos que a bioética de intervenção desponta no cenário latino-americano das 5 últimas décadas como a quinta proposição teórica após a teologia da libertação, a pedagogia do oprimido, a teoria da dependência e a teoria da colonialidade do poder, a carregar consigo a marca regional e identitária de seu lugar social originário. Além disso, a partir da periferia do sistema mundo capitalista, ela, a bioética de intervenção, pretende, assim como as 4 teorias que a precederam, romper as fronteiras regionais e firmar-se como perspectiva bioética libertadora, rebelando-se contra a imposição do saber bioético produzido nos países centrais
de modo a consolidar definitivamente seu processo de territorialização epistemológica. Um aluno nosso, o Helder, está terminando o doutorado agora, vai assumir a coordenação de um programa de mestrado em bioética em Luanda, em Angola, na Universidade Agostinho Neto. E a bioética da intervenção vai ser a referência daquele programa, né? Então, veja que a gente está conseguindo botar umas coisas um pouquinho de além-mar. Segue entre aspas. O termo intervenção, em uma perspectiva histórica mais ampla, esteve geralmente associado ao intervencionismo das grandes potências mundiais nos estados nacionais econômico e politicamente frágeis. Embora não se deva sucumbir às rotulagens pejorativas historicamente construídas, também não se pode ignorá-las. Pode, então, acontecer que a expressão bioética de intervenção possa soar estranha para alguns à primeira vista. Intervenção parece que se confunde com intromissão e não é uma expressão realmente simpática. A gente até pensou, alguns anos atrás, em mudar de nome, mas aí, como ela já estava conhecida, não teve jeito de mudar de nome, não. A próxima, por favor. Acho que é a última dessa série. Contudo, o que importa, de fato, é a ação e como ela se manifesta, essa ação. Por esse motivo, toda ação interventiva deve ocorrer sempre a partir do diálogo com as pessoas e instituições envolvidas. Você não vai fazer uma intervenção abrupta, né? Sejam elas destinatárias ou propositoras da ação. Portanto, a intervenção, nesse caso, jamais poderá ser confundida com intervencionismo, né? O interventor, né? E muito menos com intromissão. A próxima. Assume-se de maneira consciente, então, a responsabilidade e as consequências do processo de produção de um conhecimento bioético que se propõe operar em duas dimensões. Quais são? Uma epistemológica e uma política. Essa é a base. Então, vocês vejam que eu estou trazendo para vocês um arsenal, um oceano aqui de fundamentos que a gente tem trabalhado há quase 30 anos. Então, esse negócio não começou ontem, né? Em âmbito epistemológico, por meio da crítica, desconstrução e reconstrução de saber, a reterritorialização epistemológica da bioética, né? E no âmbito político, pela reflexão crítica da praxis bioética e pela defesa de práticas que estejam comprometidas, assim, com a transformação da nossa injusta realidade social. A próxima. Tudo isso está no artigo. Então, eu termino agora. Dessa forma, a bioética de intervenção vai ocupando lugar relevante na arena bioética e se consolidando como importante teoria do pensamento latino-americano da atualidade. É com essa abertura epistêmica que a proposta vai fincando as bases da sua territorialização epistemológica, em permanente articulação e interação com as epistemologias insurgentes do Sul. O Congresso Latino-Americano da Rede Bioética vai ser agora no final de setembro, em Bogotá. E nós vamos ter várias lives, reuniões, né, mais curtas, de temas específicos. E nós marcamos um sobre bioética de intervenção, que quem vai levar são todos ex-alunos que fizeram as suas teses. A Monique Pirro, o Camilo Manchola Castillo, quem mais? O Saulo Feitosa, quem mais? Acho que o Leandro, não lembro se está, acho que também está nisso aí. Está o Fábio, lá da Universidade, da Central da Colômbia, e etc. Então, isso vai ser no final de agosto, a gente avisa vocês depois também. Adiante, por favor. Então, terminando agora. A bioética de intervenção tem críticas, e nós fizemos autocríticas. Essa mesmo da libertação é uma. Eu vou falar muito rapidamente. A Diana Arpini foi que fez a melhor crítica até hoje que nós recebemos. Ela disse que nós não podemos ser utilitaristas e consequencialistas. E agora, por outro lado, querida amiga, uma filósofa da Universidade de Córdoba, Cristina Donda, de Rosário, disse, não, dá para trabalhar, não o Mill, mas o Jeremy Bentham, na questão da relação do utilitarismo solidário. Então, a Diana Arpini escreveu um artigo e me mandaram esse artigo para eu dar parecer. Eu assim, Volney, você aceitaria, mas ela é crítica da bioética de intervenção. Eu li, e é uma crítica muito forte, mas muito bonita, muito correta, academicamente brilhante. E o trabalho está publicado na revista da Rebioética, né? E que bom! E ela está nos ajudando. E no ano que vem nós vamos trazer a Adriana Arpini aqui na UNB esse ano. Mas eu quero ver se a gente traz, terminada a pandemia, vai ser a primeira pessoa que nós vamos convidar para discutir com a gente, para nos oxigenar, para nos humanizar aqui dentro da visão de Dussel, né? Da bioética da libertação, né? O Dussel eu vou deixar de propósito e já eu vou mostrar uma surpresa para vocês aí. O Anderson Flor do Nascimento, também o Anderson está achando que não é utilitarista e consequencialista, porque o Anderson trabalha com movimentos negros, movimentos de religiões de raiz africana, ele é pai de santo de Candomblé.
né, fortíssima, uma grande liderança religiosa negra no Brasil, e ele acha que a nossa bioética de intervenção tem que parar com esse negócio de utilitarismo. Então, nós estamos com alguma crise interna, mas assim, muito generosa, sendo discutida assim com muito carinho, né? O Saulo, em Caruaru, o Saulo é a favor, o Saulo acha que tem que ser utilitarista. Então, a Cristina, que eu acabei de dizer, o Flávio Paranhos, da PUC de Goiás, presidiu o Congresso Brasileiro de Bioética, é um utilitarista consequencialista da maior. Então, dentro da bioética de intervenção, nós temos gente a favor, gente contra, e nós vamos ter que administrar isso aí. Mas eu estou muito achando que nós vamos pender para essa linha que o Dulce nos propõe mesmo. A próxima, por favor. Que é isso? Então, isso aqui eu já falei, né, da autocrítica. Vamos passar isso aqui, porque eu já tinha falado, é um outro artigo nosso. Tá? Pode passar. Depois o pessoal dá uma lida. Né? Aqui é o seguinte, a crítica que o Anderson e eu nos autofizemos, né, sobre o utilitarismo consequencialista, nós usamos esse exemplo, a metáfora de Neurá, sobre o conhecimento, que é o seguinte: nós não podemos agora mudar de repente a bioética de intervenção, mudar o utilitarismo. Não pode, nós temos que aprofundar, discutir e ir ajustando. Né? Então, qual é que é essa metáfora? A bioética de intervenção é como um navio que funciona e ele está em alto mar e, de repente, tem algumas peças avariadas. Só que, enquanto não há terra firme para parar e consertá-lo, ele vai ter que seguir a navegar com as peças avariadas e que vão sendo improvisadas pelos mecânicos práticos durante a navegação. É o que nós estamos fazendo. Enquanto não encontrarmos um porto seguro para substituir o utilitarismo por outra ferramenta teórica mais pertinente, que agora parece que é a ética da libertação, vamos navegando com ele, consertando sempre que der problemas e, sobretudo, atentos ao fato de que temos uma peça avariada e que pode, em algum momento, causar problema. Próxima. Então, aqui, vamos adiante. Aqui é um trabalho que nós publicamos na revista UNAL, Camilo e eu, exatamente colocando a diferença entre o princípio da justiça para a bioética, que tem que ser visto de forma diferente. Então, o conceito de justiça para a bioética é diferente do conceito de justiça, que é muito legalista, o que é muito teórico para a filosofia, mas muito legalista no direito. Então, justiça em bioética é outra coisa. E, nesse artigo, então, nós defendemos a essência do que significa princípio da justiça em bioética. É diferente do princípio da justiça em direito, é diferente do princípio da justiça em filosofia. Adiante. E essas coisas têm que ser refletidas. O conceito de justiça em bichambicianos é a casa da manjona, cabe tudo lá. Né? Aqui estão as críticas da Adriana Arpini. Acho que tem mais tempo, né, Marta? Eu não queria colocar isso aqui para a gente discutir um pouco, mas o que ela coloca? Ela faz uma crítica dizendo que o utilitarismo implica em restrições incompatíveis com os direitos individuais e o princípio da justiça. E se esses princípios só podem ser sancionados na medida que contribuam à promoção da felicidade pessoal e coletiva. A seguinte, acho que eu vou ter que ficar nessa outra aqui. Então, o utilitarismo tem sido acusado de ser uma ética da responsabilidade que esquece a ética dos princípios. Isso é, diz Adriana Arpini, a determinação do bom predomina sobre o critério das consequências benéficas das ações. Então, o bom e o bem predominam sobre as consequências benéficas das ações, antes que a fundamentação das mesmas em princípios valores universalmente válidos. Então, essa é uma crítica forte que ela nos faz, e que nós estamos levando em consideração. A próxima. O critério de maior felicidade para o maior número, então as minorias ficam excluídas. É uma crítica forte que ela faz também. Adiante, por favor. Né? Esse artigo está publicado na revista Rebioética e tem a referência. Então, ela propõe revisar criticamente os aportes do utilitarismo, mostrar suas incompatibilidades com outras orientações filosóficas latino-americanas e visualizar a possibilidade de aprofundar, ela vai direto na coisa, na ética da libertação, como alternativa consistente de fundamentação da bioética de intervenção. Muito generosa, se debruçou sobre a nossa bioética de intervenção, nos desconstruiu em algumas coisas e fez uma sua proposta. Eu achei genial. A próxima, por favor. E aqui é a última coisa, eu acho. Aqui. Isso aqui foi uma descoberta. O Dussel escreveu um livro, agora em 2009. Né? Põe a próxima, por favor. Pode pôr. Pode passar, Fernando. Pode passar. Vamos adiante. Pode passar. Então, o Dussel critica isso. Então, vamos lá. Não, uma anterior, por favor. Aqui. Não, uma antes, duas antes. Pode voltar? Uma mais. Eu vou ler isso aqui e termino. No livro, não. Aquela que estava há pouquinho. A próxima. Não. Isso. É porque o Dussel diz o seguinte, que o utilitarismo não busca a felicidade.
ele, com esse negócio de excluir as minorias, ele busca a infelicidade disso. E o Dussel é que, provavelmente, o maior filósofo vivo da América Latina. Ele está com 90 anos, vive ainda no México, né? E continua produzindo. Agora, na época da pandemia, ele escreveu textos maravilhosos sobre a questão da pandemia. Então, ele escreveu esse livro no ano de 2009. A editora Siglo XXI Editores, do México, uma das mais fortes de toda a América Latina, se não a mais forte, né? O México é muito forte em termos de produção acadêmica, tem vários prêmios Nobel de Literatura, né? Como o Chile, né? Então, o Dussel escreveu com Mendieta e com Borges, que é uma mulher, né? O pensamento filosófico latino-americano do Caribe Latino, do ano 1300 ao ano 2000. Quer dizer, é o pensamento filosófico até o ano 2000 na América Latina. Né? No capítulo específico, tem um capítulo sobre bioética, minha gente, e me mandaram esse livro faz uns 3 meses, foi isso que descobriu. Né? Incluído nessa obra, de raro fôlego, das páginas, o livro tem mil e poucas páginas. Na página 445, tem 11 páginas, então, sobre bioética. E sucede o que a bioética sucede? O capítulo sobre filosofia da libertação, feminismo filosófico e filosofia ambiental. Então, aí entra a bioética. Né? E quem escreve é o Salvador Darío Bergel, professor titular da Faculdade de Direito e coordenador da Cátedra Unesco de Bioética na Universidade de Buenos Aires, e incumbido do referido capítulo. Assim se expressou sobre a bioética de intervenção, nesse livro do Dussel, a próxima, que eu não conhecia. A bioética de intervenção nasceu como um movimento alternativo que permitisse sair da bioética tradicional, que havia sido fortemente influída pelo principialismo e pelo individualismo, para afrontar a realidade concreta da região, apontando ao mesmo tempo a uma profunda inserção da política em seus conceitos. As primeiras expressões surgiram na Cátedra de Bioética da Universidade de Brasília, dirigida por Volney Garrafa, e na qual colaborando de forma importante Dora Porto, antropóloga de sua equipe. Garrafa esboçou as linhas reitoras da proposta nos congressos celebrados no Brasil, 98, Argentina, 99, Panamá, 2000, Bolívia, 2001 e México, 2001. O Bergel participou muito dessas coisas todas. A nível doutrinário, na sua hora, Miguel Kotov, importante bioeticista do Chile, um dos mais importantes da região toda, criticou, e ele criticou isso num artigo que ele escreveu na revista Brasileira de Bioética, a excessiva incursão da política nos seus domínios. E eu tive que responder esse artigo do Kotov em 2005. Aí foi quando eu introduzi a categoria libertação, né? com a ideia freiriana, é bem Paulo Freire. Garrafa, fazendo eco dessa crítica, assinalou que se trata da bioética que é uma bioética que incursiona na política, para incluir na sua agenda as questões sociais, e que não é biopolítica, mas simplesmente bioética, a bioética intervindo em uma dimensão mais ampla. Esse grande passo trará consequências positivas e concretas no sentido de ampliar as discussões éticas em saúde, proporcionando melhores condições para a implementação de medidas social e para favorecer a construção de sistemas sanitários mais acessíveis, criando, dessa forma, condições para que as sociedades humanas tenham uma qualidade de vida mais justa. E a última desse grupo aí, e nós já vamos terminando. Então, a partir da formulação dessas bases teóricas, a bioética de intervenção teve uma recepção muito positiva no Brasil, assim como em outros países da região, o que foi manifesto em congressos, seminários e publicações. Cabe destacar que exerceu uma importante influência, vejam aqui, na redação final da Declaração Universal da Unesco sobre Bioética e Direitos Humanos, documento que incorporou um extenso capítulo intitulado Responsabilidade Social de Saúde, artigo 14, no qual se abordam diversos condicionantes sociais que a bioética de intervenção já vinha trabalhando desde os anos 90, por isso que eu estou resgatando toda essa história aí. Né? A próxima, por favor. E agora acho que vem as considerações finais. A Cristina Donda também defende, o Flávio Disteu, eu já falei isso aqui, pode a próxima, por favor. Então, considerações finais. Para a bioética de intervenção, a ação social politicamente comprometida com os parâmetros defendidos nessa apresentação é aquela de base freiriana, Paulo Freire, com capacidade de transformar a praxis social, além de exigir disposição, persistência, rigoroso preparo acadêmico, militância programática e coerência histórica daqueles que a ela se dedicam. Ela requer militância, sim. As ações cotidianas de pessoas concretas devem ser tomadas em sua dimensão política, em um processo dialético, no qual os sujeitos sociais se organizam entre si, com a sociedade civil e com o Estado, articulando e influindo nas ações do Estado, intervindo. Adiante. Em resumo, a bioética de intervenção não abre mão de enfatizar a responsabilidade do Estado frente aos cidadãos, principalmente aqueles mais necessitados,
bem como frente à preservação da biodiversidade e do próprio ecossistema, patrimônios que devem ser preservados para gerações futuras. Já temos, eu agora estou terminando de orientar uma dissertação de mestrado, Bárbara Braga, né, vai defender no final de agosto, exatamente sobre bioética de intervenção dentro do contexto ambiental atual. A próxima. Tudo isso, enfim, é a bioética de intervenção, que veremos em profundidade nas suas diferenças, nuances. Desculpe, isso aqui foi de um outro slide que eu peguei. Uma nova proposta de prática bioética, coletiva, aplicada, politizada e comprometida com o público e o social no seu mais amplo sentido. A próxima, por favor, eu acho que termina. O pós-fácil, uma advertência final, né? Isso aqui eu tirei desse artigo de 2005. Foi a resposta minha ao Kotov, que disse que a bioética de intervenção não era bioética, mas era uma biopolítica. Eu dei uma esculhambada no Kotov por causa disso nesse artigo aqui. Inclusão social no contexto político da bioética. Eu era editor da revista, convidei ele para fazer o artigo central da revista, ele faz um artigo me criticando. Daí eu fiz um artigo contrapondo ele, tive que escrever num mês esse artigo aí. Então, aqui está o seguinte: a ideia de libertação implica em mais do que o simples reconhecimento da existência do poder. A ideia de libertação necessariamente aponta para o locus, onde se instalam as forças capazes de obrigar a sujeição. Essa, né, e a fragilidade manifesta na incapacidade de desvencilhar-se na submissão. Então, libertar um escravo não é somente tirar os grilhões e você está solto, você está liberto. Não, você tem que combater, isso aqui é Paulo Freire, o locus aonde estavam as forças que oprimiam aquela pessoa para ela ser escravizada. Adiante. Então, esse é o papel da bioética de intervenção. Ao definir esses dois polos, tomando como referência Paulo Freire, identificamos a oposição entre o cativeiro, ou seja, a privação do direito de escolha, e a libertação, que é o verdadeiro exercício da autonomia. Dessa forma, os sujeitos sociais são eminentemente atores políticos, cuja ação tanto pode manter como transformar o status quo. Sábado nós vamos ter aqui em Brasília mais uma grande manifestação. Eu, depois de vacinar, botei a minha máscara e estou indo em todas. Meu filho hoje almoçou aqui em casa, pai, eu não vou, não sei o quê, tem jogo. Jogo porra nenhuma, vamos junto comigo. Mas vamos lá na manifestação. Né? Vamos lá. Então, nós temos que ser atores políticos. Não adianta ficar em casa vendo a Rede Globo e ficar botando notinha só na internet. Adiante. A categoria libertação, então, desvela as posições de poder e permite pressupor uma tomada de posição no jogo de forças pela inclusão social. A utilização dessa categoria na bioética de intervenção, então, nós estamos incorporando ela devagarinho, aponta em que direção deve ser conduzida a luta política para garantir tal liberdade. Sua adoção visibiliza a luta de cidadãs e cidadãos que logram sua inclusão social, seja no contexto da saúde, em contextos mais amplos, a partir da tomada de consciência sobre as forças que os oprimem e pela ação concreta em oposição a essas forças opressoras. No caso, Bolsonaro, esses militares ladrões, etc., etc. Temos que lutar contra essa opressão e defender a verdadeira democracia e a Constituição de 1988, que foi a Constituição cidadã que nos deu avanços na melhoria da qualidade de vida para as pessoas que mais necessitam. A próxima termina. E é uma frase de Paulo Freire, da Pedagogia da Autonomia. Daí o tom de raiva, legítima raiva que envolve, e a raiva desse momento, amigos nossos morrendo, por incúria, por irresponsabilidade e por roubalheira. Uma legítima raiva que envolve o meu discurso quando me refiro às injustiças a que são submetidos os esfarrapados do mundo. Daí o meu nenhum interesse de, não importa que ordem, assumir um ar de observador imparcial. Eu não tenho interesse de ser um observador neutro, objetivo, seguro dos fatos e dos acontecimentos. Em tempo algum, eu pude ser um observador acinzentadamente imparcial, o que, porém, jamais me afastou de uma posição rigorosamente ética. O meu ponto de vista é o dos condenados da terra. O meu ponto de vista é o ponto de vista dos excluídos. Esse é o ponto de vista da intervenção. Adiante, eu acho que terminou. Então, é isso. Aí estão as referências e ficam os slides aí. Eu avancei no tempo aí, mas perdi a hora. Mas então, vamos lá, Marta. Muito obrigado a todos e obrigado pela paciência em escutar. Bom, acho que acabou dando 1h20.